Vamos ler a primeira epístola de João, um versículo só, capítulo 4, versículo 15. Nós temos pensado muito sobre a nossa morte, a nossa natureza velha ter sido crucificada. E a gente fala tanto disso porque a gente é tão vivo, né? Tão ricos de espírito, que nós focamos muito em nossa morte. Mas está na hora da gente avançar um pouco e sair da morte e passar para a vida. Olha o que diz esse texto, 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Parece uma roupa que você veste, que não tira mais? Um bronzeado que você recebe, que nunca passa? Será que é isso só? Eu acho que não. Você confessou já publicamente que Jesus é o Filho de Deus, então Deus permanece em você e você permanece nele. É diferente da vida religiosa nossa, de altos e baixos, de instabilidade. Uma hora nós amamos Deus, outra hora nós desprezamos, uma hora nós estamos querendo servi-lo, outra hora não queremos mais. Um dia nós saímos da cama, outro dia nos escondemos nela. Onde está a vida? Você confessou ao Senhor publicamente. Ele permanece em você e você permanece nele. Onde está a vida? Cadê a vida? Vida plena, saúde plena, poder pleno, fruto pleno, caráter pleno. Onde está a vida? Quem é a vida? Jesus disse: eu sou a vida. A vida que habita em nós, em quem confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Tem os dois lados da nossa cruz, para a gente conseguir aplicar isso na nossa fé. Primeiro, o aspecto do sangue. Qual é o aspecto do sangue? Jesus morreu e derramou seu pecado para que nós fôssemos perdoados. Ótimo, ele fez tudo. Ele morreu, não nós. Ele derramou seu sangue, não nós. Ele fez por nós. Esse é o aspecto do perdão. E o outro aspecto é o do corpo. Nós morremos com Jesus na cruz e ressuscitamos com ele também. Se nós morremos com Jesus, o nosso velho ser está morto e sepultado para o pecado, para a lei e para o egocentrismo. Ouçam a mensagem da semana passada de novo, quantas vezes forem necessárias, até você entender aquilo lá, para você cortar a relação com a lei, com o pecado e com o seu ego. Nós morremos para isso. Quando nós aprendemos sobre as bem-aventuranças, na primeira aula já, e a gente não para mais de falar sobre isso, nós aplicamos as bem-aventuranças na nossa vida. Você é pobre de espírito? Não. Como você pode ser pobre de espírito? Morrendo. E aí nós focamos o tempo todo na morte, 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 porque a nossa carne é muito viva, ela gosta do pecado, da lei e do ego. Por que falar tanto de morte? Porque nós somos vivos e teimosos. Nós ficamos na nossa carne, no andar de baixo o tempo todo, praticando coisas que não agradam a Deus, contrárias ao Espírito, rebelando-nos contra a palavra. Nós somos assim por natureza. Mas é só isso que Jesus conquistou para nós? Nós pararmos de sermos maus? É só isso? Nós refletirmos a glória dele, a nós não sermos maus, nós pararmos de pecar? Eu vejo que o povo de Deus está sofrendo, está agonizando por causa do seu pecado. Ou ele está escancaradamente vivendo em pecado, voluntariamente, de propósito, porque gosta, ou ele está lutando com todas as suas forças para sair do pecado. As duas formas de vida são agonizantes. Não é essa vida que Jesus conquistou para nós. Não é isso.
Ele não quer que a gente viva no pecado, mas Ele não quer que a gente se esforce para sair do pecado. Qual é a vida que Ele conquistou para nós? Se Ele permanece em nós e nós nele, como é que é essa vida? Como é que é a vida em Cristo? Quando nós enfatizamos só a morte, nós ficamos impedidos de ver a vida e desfrutar dela, porque nós estamos concentrados na morte. Eu espero de verdade que depois de tantos anos falando sobre o Evangelho da cruz que leva à nossa morte, todos já tenham entendido que nós precisamos estar mortificados. Está na hora de avançar. Se você não sabe avançar, é porque não morreu. Agora vamos avançar. Então morra na cruz para o seu ego, para as suas paixões, vontades. E agora nós vamos falar da vida. A vida permanece em nós e nós na vida. Nós não podemos ficar no túmulo o dia inteiro celebrando a nossa morte. Glória a Deus que matou o meu ego, glória a Deus que está me fazendo controlar minha língua, glória a Deus que está me fazendo ter pensamentos mais puros. Morte, morte, morte. Tem que ir para a vida. Uma vida perfeita. Uma vida que não vai ficar pecando e controlando o pecado. Nós temos que encontrar essa vida. Paulo enfatizou esses dois aspectos em Romanos 6, a partir do 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Primeira verdade, fomos sepultados, acabou. A fim de quê? Agora vem o depois, o propósito. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Uma nova vida. Nós fomos sepultados com Cristo para vivermos uma nova vida. O 5. Se dessa forma fomos sepultados a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. São duas coisas totalmente opostas ao mesmo tempo. Estão citadas nos 3 textos. Tem uma vírgula para separar, é o mesmo contexto. Morte e vida, sepultamento e ressurreição. Não dá para separar isso, nós ficamos muito presos na morte. Onde está a vida? Está faltando ler o restante do texto e aplicar isso pela fé. Deus trouxe vida para nós. Quando? Quando nós semeamos o nosso corpo da morte, o nosso corpo do pecado, na cruz. Quando nós entregamos a nossa vida, foi uma semeadura que nós fizemos, que Deus fez a gente fazer. Olha o que diz 1 Coríntios 15, a partir do 35. Alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestiais e também há corpos celestes, terrestres. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Pega isso aqui para você.
Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Você é semelhante a quem? Ou o outro lado, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ele está prevendo nossa glória futura com um corpo perfeito igual de Jesus, mas nós já temos isso na eternidade. Nosso corpo do pecado, nós já sabemos, ele foi crucificado e morreu, ele já nos dá um corpo novo, nós só não vemos ele ainda, nós estamos aqui vendo como que por espelho, logo veremos face a face claramente. Se os demônios conseguem fazer milagres, por que que o Filho de Deus não está conseguindo? Por que que a sua igreja está morta, morna, hipócrita, xoxa, pacata, covarde? Os demônios estão fazendo a maior festa no Brasil nesse final de semana, e tem um monte de gente da igreja lá no meio. Onde está o poder? A pureza? Cadê a igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo, que reflete essa transformação, que ela já passou? A igreja gosta mais do seu corpo material do que o celestial, gosta mais do terreno do que o divino, mas o nosso homem velho foi crucificado numa semeadura de morte, e um novo já nasceu. Nasceu em você? Se nasceu em você, para de olhar e dar vazão para o outro que já morreu. Dê vazão para o novo. Um espírito novo, santo e justo. Para quê? Para que Deus fez isso? Por que Ele te deu um novo espírito? Porque Ele vai te dar um novo corpo? Porque Ele te dá uma nova identidade? Para quê? Primeiro, para que o espírito dele fosse unido ao seu espírito. É o mesmo espírito, em união. Segundo propósito, para ele viver a vida dele em você. Ele te coloca o espírito dele em união com o seu, para viver a vida dele em você. Percebe a profundidade do que Jesus fez? Ele não criou uma religião, ele não faz um curso com lições morais para a gente ser bonzinhos, para a gente ter um comportamento adequado, para a gente amar com amor humano, para a gente ser mais forte igual Sansão. Ele nos fez viver uma vida unidos a Ele, numa vida dele, em nós, hoje. Isso é a obra de Jesus Cristo por nós. Então vou ler de novo o nosso texto de 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso tem que ser uma verdade para você. No momento da sua salvação, Jesus se tornou parte de você. Você se tornou um com Jesus. Ele vive em você. E Ele vive por meio de você. Isso é um fato. Muitas vezes nós escondemos Jesus. Nós fazemos como os discípulos que queriam esconder Jesus das criancinhas. Não, vocês não podem chegar perto. Cristo está em nós querendo aparecer. E nós vemos as criancinhas do mundo e falamos, não, olha para mim, Cristo não pode chegar perto de vocês. E nós escondemos Jesus dentro da gente, o Jesus que quer mostrar-se. Ele habita em nós, nós temos um espírito com Ele, e Ele quer mostrar-se.
e nós travamos o processo. Nós nos mostramos e não mostramos Jesus. Nós não completamos a verdade dos dois aspectos da cruz, agora amplificada. Sim, sou perdoado pelo sangue derramado, porque Jesus morreu no meu lugar, fez tudo por mim. Mas o corpo que foi morto junto com Jesus na cruz, o corpo do pecado, que já foi morto, e eu já ressuscitei, e não só isso, agora eu sou a habitação como um templo, para que ele viva em mim como um espírito só, e vivendo por meio de mim como um espírito só, não se aplica, porque eu quero viver. Então eu pego a primeira metade da cruz, do perdão do pecado, e vou viver a minha vida sem mostrar Jesus, não crendo que o meu corpo do pecado morreu, porque eu deixo ele viver, não vivendo a vida ressurreta, porque ela é exigente, é uma vida dedicada a Deus, muito menos pensando que eu sou um espírito com Deus, muito menos deixando ele viver em mim, e muito menos ainda fazendo ele viver por meio de mim para o próximo. E aí nós cumprimos só o comecinho da vida cristã, que é o da salvação e do perdão do pecado. Então, na hora de passar essa barreira, sair dessa primeira porta e entrar nas outras portas. Tem que entrar nessas outras portas. Segunda porta, você morreu? Tenha consciência disso. Tem consciência? Entrou na porta da consciência da morte. Ótimo, mas você não parou na morte, entra na outra porta. Você ressuscitou? Tem consciência? Entre na porta da consciência de que você ressuscitou com Cristo. Mas não pare aí. Entre na porta da consciência de que você é um com Ele. E não pare aí. Entre na porta da consciência de que Ele vive em você. E não pare aí. Entre na porta da consciência de que Ele quer viver em você para o próximo. Nós estamos longe disso, nós estamos lá na primeira portinha de perdão de pecado. Está na hora de passar dessa infância, dessa imaturidade. Está na hora de passar para a vida em Cristo, plena, completa. Deus prenunciou esse tipo de vida na Páscoa, que nós vamos participar na ceia hoje. Em Êxodo 12, ele ia mandar o último anjo da morte para matar os primogênitos do Egito. E ele deu uma ordem para os hebreus: peguem um cordeiro macho de 1 ano, perfeito, matem-no, peguem o seu sangue, passem o sangue nas vigas das portas das suas casas, porque o anjo vai ver o sangue nas vigas e vai desviar desta casa. Ele vai passar pela casa e não vai matar o primogênito ou os primogênitos que estiverem ali dentro. Qual que era o trabalho do povo? Passar o sangue do cordeiro morto nas vigas. Era um cordeiro por casa. Só esse trabalho. Eles fizeram isso por quê? Porque eles tiveram fé. Deus falou para eles? Não, Deus falou para Moisés. Eles tiveram que pôr fé na palavra dita por Moisés, como se fosse palavra de Deus. Eles obedeceram pela fé. Não foi o sangue que tirou o anjo da morte dali, foi a obediência pela fé, que pela fé se submeteu à ordem, obedeceu e ficou lá dentro, na fé. O anjo viu o sangue aspergido pela fé, e passou: aqui está o meu, que vive comigo, que tem fé em mim, que me conhece, se submete, me respeita, é meu, não vai morrer. É muito mais do que passar o sangue na viga. Isso é religião, é um relacionamento. Esse é o aspecto sangue da cruz. Nós fizemos alguma coisa para sermos perdoados? Não, nós colocamos a fé no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Do mesmo jeito que eles fizeram na Páscoa, a gente faz hoje, só que eles fizeram no sangue do Cordeiro como um tipo de Cristo, e nós fizemos sobre o sangue de Cristo em pessoa. Eles viviam com a fé no futuro, nós vivemos com a fé no passado.
na eternidade é a mesma fé. Eles foram perdoados pela fé na eternidade do sangue do Cordeiro derramado. Nós somos salvos pela mesma fé na eternidade. O que aconteceu? Não morreram. O sangue do Cordeiro que morreu no lugar deles satisfez o justo julgamento de Deus. E eles não foram condenados porque alguém morreu no lugar deles, derramando sangue. Os nossos pecados também são perdoados porque alguém morreu no nosso lugar, derramando sangue. Só tem um problema, e ninguém pensa nisso. O povo de Deus, escravo no Egito, submisso às vontades do faraó, foi perdoado pela fé, obedeceu e foi perdoado. O anjo da morte passou, eles foram poupados. E eles saíram do Egito? Não, eles continuaram no Egito. Depois de ser perdoados, eles continuaram no Egito. Eles continuaram escravos, como nós. A primeira porta não é a porta da libertação da escravidão, é a porta do perdão. Nós somos muito claramente ensinados e a gente entende que o perdão é para nós, e nós recebemos o perdão na salvação, mas nós continuamos escravos. E Deus sabia disso. Deus precisava tirar eles da escravidão depois do anjo da morte perdoá-los. Como é que Deus fez isso? Ele incluiu na mesma ordem de matar o cordeiro, vocês vão comê-lo. Comam o cordeiro durante a noite em que vocês ficarão em casa, quando o anjo da morte vai passar. Comam o cordeiro. É outro aspecto da cruz, do corpo. Hoje nós entendemos claramente o que eles fizeram e nós vamos fazer ali, na ceia. O que eles fizeram lá, nós vamos fazer perfeitamente na ceia, com total entendimento do que é, que eles não tinham na época. Por que é que Deus mandou eles comerem? Porque eles precisavam caminhar. Deus falou para eles assim: muito bem, estão perdoados, agora vocês vão esperar o anjo passar e de manhã vocês podem sair. Levantem e andem. Não foi isso que ele falou. Ele falou: vocês estão muito bem perdoados, agora comam o cordeiro, porque de manhã vocês vão sair. Qual a diferença? Não é na força deles, é com o alimento que Deus deu celestial por meio do cordeiro. Não podia faltar o cordeiro. O cordeiro resolveu o problema nos dois sentidos. Ele trouxe o perdão para ninguém morrer, e ele trouxe vida para eles andarem, caminharem, serem libertos. Não dá para sair da escravidão sem o corpo do cordeiro nos trazendo vida, porque os nossos membros foram vendidos como escravos ao pecado. Então, se você sair, você vai sair do Egito, mas o Egito não vai sair de você, e você vai acabar morrendo, como aconteceu com eles. Duas pessoas entenderam a vida na fé, Josué e Calebe, além de Moisés. Moisés morreu, sobraram os dois são os únicos que entraram na terra prometida. Eles saíram do Egito e saíram mesmo. Os outros só saíram do lugar, comeram do cordeiro, mas não colocaram fé nisso, continuaram andando pela sua própria força. Por isso que em cada tribulação, em cada adversidade, eles saíam correndo, chorando, murmurando, reclamando e falando para voltar para o Egito, porque o Egito não saiu deles. É ótimo ser perdoado pelos pecados, a gente fica super feliz, mas a gente continua na vida de escravo, não tem a vida.
Chega uma hora que o encanto passa. E aí você tem que viver uma vida perdoado na escravidão. É assim que a igreja está vivendo. Você está desencantado já com o perdão? Já caiu a ficha? Já se acostumou com a ideia? Você é perdoado? Vai para o céu? Ótimo! Cadê a vida? Cadê o encanto da vida? Não tem. A gente fica pedindo misericórdia, livramento, provisão. Estamos vivendo por migalhas, enquanto nós temos a vida dentro de nós. Está faltando ela se manifestar. Nós ainda somos cristãos carnais, lutando para vencer nas nossas próprias forças, tentando nos tornar espirituais. E Deus apresentou a solução: comam do cordeiro. Para nós, olhando a história, você lê rápido, fala, eles comeram o cordeiro que foi morto. Mas olhando para o que Jesus fez na cruz, para o que ele fez na ceia, rompendo o pão, porque ele falou em João 6, que a gente vai ler, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem comer dele, e etc. Você entende o que Deus quis dizer lá e o que Deus fez. Deus deu alimento e energia celestial pela graça para todos os hebreus saírem da escravidão. É só nessa força desse corpo, desse cordeiro, que nós podemos. Deus supriu todas as necessidades. Nosso papel, comer. Coma. E depois, saia. Deus não foi lá e tirou como um jumento cada pessoa no colo da escravidão. Ele deu o cordeiro para a pessoa comer, para a pessoa se levantar e para a pessoa caminhar. É um trabalhar conjunto, como nós temos visto. Esse é o aspecto corpo da cruz. Nós levamos o cordeiro em nós. Ele entra dentro de nós, ele se torna um conosco, porque a gente come dele. O mesmo cordeiro que teve o sangue purificador dos nossos pecados, é o cordeiro que deu o corpo revitalizador do nosso corpo. Olha o que diz 2 Pedro 1,3: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que é que está faltando para cumprir? Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que ele vai fazer isso? Nos dando poder. Seu poder serve para quê? Seu divino poder serve para todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. E como é que nós alcançamos isso? Por meio do pleno conhecimento. É isso que falta. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Você entende a palavra, você absorve esse conhecimento e você põe fé nele. Esse conhecimento com fé te dá o divino poder para você cumprir todas as coisas, para ter a vida e a piedade, para que viva para a sua própria glória e virtude. É só aplicar fé no que você lê e entende. É só isso que Deus quer da gente. Os hebreus falaram, tudo bem, eu vou comer, porque eu vou sair. Deus me deu esse animal para comer. Se eu não comer, eu não vou conseguir sair. Comi. Tiveram conhecimento, aplicaram fé, obedeceram e tiveram a energia necessária, o poder necessário para sair do Egito. O cordeiro é a resposta completa. Ele nos deu o sangue e a vida. Eles sobreviveram ao deserto, atravessaram o mar, chegaram na terra prometida. Me fala um escravo que consegue fazer isso. O cordeiro foi morto, um cordeiro só, tanto para a Páscoa, o alimento,
a adoração, enquanto eles estavam nas casas, como para a etapa seguinte da caminhada. Paulo se refere à nossa vida como um andar, um correr, tanto em 1 Coríntios 9, como em Filipenses 3, ou em Hebreus 12, ele fala, estamos na corrida, eu corro a corrida. Não é a nossa tentativa de andar até Deus, é isso que nós fazemos, nós tentamos alcançar Deus. Espera aí, mas eu vejo vocês, eu vejo Paulo, eu vejo os apóstolos, eu vejo os heróis da fé, eu vejo os pais da igreja, a gente se vê, eu vejo você crescendo, caminhando, amadurecendo, é você que eu vejo. Olhando de fora pode parecer você, mas não é você. É o Cordeiro de Deus que você come, pela fé, que você puxa a natureza dele para você, pela fé, que você não quer a sua de baixo, conecta em cima, clama, espera chegar, e aí se move nela, pela fé. Isso é comer, é você pegar a palavra e pôr na boca, e sentir o sabor, e engolir, e ela te alimenta, e gera fé, e te dá energia que vem do alto, e você se move em obediência. Isso é comer. Cristo é a palavra. Leia e veja Cristo. Veja Cristo e confira que Ele está aqui. É uma coisa só. Ele falou, tomem o sangue e passem nas portas. E ele disse, tomem a carne e comam-na, para que esteja em seu corpo e seja vida em você. Ele disse, se não receber essa vida em você, continuará a viver na escravidão. Quando receber essa vida em você, estará pronto para viver e poderá começar a jornada. Nós recebemos a vida e não colocamos fé nela e tentamos viver do nosso jeito, o tempo todo. Não estamos preparados para a caminhada, só levamos porrada, só levamos bucha, derrotas, sofrimentos, porque somos nós caminhando sem o Cordeiro, mas o Cordeiro está em nós querendo que a gente caminhe na energia dele, na vida dele, mas é a gente fazendo de novo o tempo todo do nosso jeito. Nós perambulamos, vagando por anos. Eu não sei se você está assim, eu estava até pouco tempo, com a sensação de perdão, sem a sensação de vida. É assim? É. Temos a vida em nós, mas não sabemos disso. Por quê? Podemos saber na intelectualidade, é um conhecimento, mas não sabemos na fé. E aí ele não é vivo em nós, porque não é possível viver sem fé. Como nós percebemos esse vácuo, nós mesmos tentamos gerar a vida. E nós estamos fadados ao fracasso, porque a gente não consegue gerar vida. É impossível para nós gerarmos vida. Deus disse mais ou menos assim, e você vai concordar. Não está desse jeito, mas está parafraseado. Eu não vou dividir a minha glória com homem nenhum. Somente eu posso viver a minha vida, mas eu vou compartilhar ela com você. Eu lhe darei a vida e eu vou viver essa vida através de você. Se você fosse capaz de gerar vida e viver a vida dele, você gerando isso, a glória seria sua. Ele não divide a glória dele. Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Isso aqui está num outro nível já, de verdade. Eu fui salvo, por quê? Porque Jesus morreu por mim.
Não é isso que todo mundo fala? Olha onde esse texto nos leva, olha o final dele. Seremos salvos por sua vida. É por sua vida, não por sua morte. Num nível de vida de Cristo em você, em que Ele vive a vida dele em você, Ele te salva. Nós somos salvos por sua vida. Nós somos salvos do pecado e do julgamento, sim, na morte dele, porque o pecado foi perdoado pelo sangue derramado. Ponto. Primeira porta. E o restante? O restante é que nós somos salvos por sua vida e não por sua morte, porque a sua vida impede eu de pecar, e o pecado gera morte. A sua vida me dá poder sobre a minha carne, a sua vida me dá poder sobre o pecado, a sua vida me dá poder sobre a morte dos outros, a sua vida me dá poder sobre o mundo. Deixa a vida que está em você salvar você. Não fica só no pecado, no perdão da morte. Deixa a vida salvá-lo. Quando ele alimentou a multidão de 5.000 homens em João 6, sobraram 12 cestos cheios de pães, dos primeiros 5 pães e 2 peixes. A multidão gostou. Queriam colocar ele como rei, ele saiu de perto, porque não é essa a ideia, não foi esse o plano. A multidão foi atrás dele, querendo mais. O que eles queriam? Pão. Eles queriam pão porque eles foram alimentados. O Messias vai dar pão para todo mundo, vamos lá continuar atrás dele, a gente nunca mais vai passar fome. O que ele fez? Confrontou eles. Vocês vêm atrás de mim porque vocês viram que eu multipliquei pão. Vocês viram um milagre, mas não viram um milagre no milagre. Qual é o milagre no milagre? Eu sou o milagre no milagre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou só o multiplicador de pães. Eu sou o provedor da vida. Você comeu e ficou satisfeito? Agora vem para mim como pão vivo. Olha o versículo 35 de João 6. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora vai para o 53. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Isso aqui é absurdo, você pegar um ser humano que você toca, que você vê, que vai no banheiro, que chora, que come, que bebe, que dorme, e você ouvir essa pessoa em carne e osso falar um negócio desse. Como é que eu vou ser canibal? Aí você tem que entender quem ele é, da onde ele vem e do que ele está falando. Ele está dizendo assim: eu sou tudo que uma pessoa precisa para viver. Não sou eu mais alguma coisa. Por exemplo, não sou eu mais uma vida de oração. Não sou eu mais um estudo bíblico. Não sou eu mais ir à igreja. Não sou eu mais um bom serviço. Não sou eu mais a soma de tudo que eu possa fazer, porque você nunca vai ser capaz de levar uma vida que me agrade.
Eu sou a única vida que me agrada. Não adianta orar. Você não vai gerar vida orando. Você não vai gerar vida lendo a Bíblia. A vida já está em você. Acaba o seu esforço. Abre mão do seu ativismo religioso. Tudo o que você pensa em fazer para ter vida não vai funcionar. Não funciona, porque você não é capaz disso. Ah, mas se eu orar, o Espírito Santo que está em mim vai me fazer aproximar de Deus, vai me deixar mais forte no Espírito. Se você for forte no Espírito, ele é fraco. Paulo falou que eu me glorio nas minhas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Não dá para nós nos desenvolvermos. Se você quer ser um crentão, morra, porque o maior é o que serve, é o que está abaixo de todos. Quem está abaixo? O morto. Eu sou. O eu sou habita em você e te gera vida. Ele não precisa da sua oração. O eu sou não precisa do seu estudo bíblico. O eu sou não precisa do seu conhecimento. Ele já é. O que ele te dá é um conhecimento para você gerar fé, para que o eu sou viva pela fé em você, pela sua fé. É só isso. Ah, mas então eu vou orar quando? Quando o eu sou te mover. Eu vou ler a Bíblia? Vai. Quando? Quando eu sou te mover. O que ele quer de você? Viver em você. Ele não quer te levar para orar. Ele não quer te levar para a igreja. Ele não quer te trazer aqui na terça-feira. Ele quer que você esteja um com Ele. E se Ele perceber que nessa terça vai ser bom para você, porque você vai aprender a viver mais nele, em Cristo, não por Cristo, para Cristo, com Cristo, em Cristo, Ele vai te trazer na terça-feira. Agora, você pode ser rebelde e não vir. É uma opção. Ou ele pode falar que na terça-feira você não vai aprender o que você precisa. E vai te levar para outro lugar. Duvido em te levar para o Netflix, para o celular, para as atividades da sua casa, que pode ser feito em outro horário. Ou para qualquer coisa que você queira fazer no andar de baixo. Duvido. Se ele falar para você, espero que ele fale para mim. Eu largo o que eu estou fazendo e levo a igreja lá para te ajudar na terça-feira à noite. É uma questão de você saber viver a vida e não ser religioso fazendo e não fazendo coisas. E isso é agressivo para nós, porque está tudo certo, enquanto Deus está lá e eu estou aqui. Deus está lá e Ele me deu pão, multiplicando o pão para todo mundo. Que delícia! Esse é meu Deus, eu quero esse Deus. Até chegar um momento em que Ele fala, não é assim que funciona. Não é você lá e eu aqui. É eu em você, vivendo a sua vida. Deixa eu entrar. Aí não é mais gostoso não. Aí é uma invasão de privacidade humana. É um desrespeito à nossa área de proteção individual. Daqui para cá não, é meu, é minha vida, é meu íntimo. Não, ele quer quebrar essa porta, quer que você abra a porta para ele entrar no mais fundo, como a vida a ser vivida em você, não como um conteúdo, um conceito, uma doutrina, uma verdade, como uma cereja do bolo. Eu tenho Deus agora, ó a minha camisa, ó, Jesus, você não pode comigo. Não é isso, é vida de dentro. Quando Deus está longe, a gente aceita de bom grado. Quando Ele fala que Ele quer entrar, a gente fica surpreso com apreensão. O povo estava muito satisfeito com o pão, até Jesus falar, eu sou o pão, eu não vou dar mais esse aqui, vem para mim. Sabe o que aconteceu? João 6,52,
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Exaltadamente. Você já ficou exaltado? É bonito de ver? Os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode? Como pode um negócio desse? Que absurdo! E no versículo 60, ao ouvirem isso, ele continuou falando, ao ouvirem tudo isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês comeram do pão, vocês vieram para mim, e se fosse hoje na igreja, nossa, a cara se converteu, ele ouviu a palavra e ele voltou no culto. Deus está agindo nessa vida. Eles comeram do pão que Jesus deu e eles foram atrás de Jesus. Eles queriam mais, mas não queriam certo. Jesus falou: vocês estão fazendo essas coisas exteriores, mas não existe vida nenhuma nelas. Porque o oposto da vida é a morte, e se nós não agirmos a partir da vida, nós agimos a partir da morte. Embora não pareça morte para a gente, porque a gente obtém resultado, não obtém? Se a gente planejar a igreja cresce, tem resultado. Planos pessoais, tem resultados. No andar de baixo, visível e temporal, mas tem resultados. Seu casamento tem resultado. Se você agir no seu casamento, ele vai dar resultado. Se você agir no seu emprego, ele vai dar resultado. Se você mudar o seu comportamento ou o seu vício, você vai ter resultado. Mas Jesus está dizendo: está aí a sua recompensa. Você está obtendo os seus resultados. Os seus resultados. Vá em frente. Continua assim. Mas saiba que não provém de mim. Não é a minha vida fluindo por intermédio de você. É o seu resultado. Paulo entendeu isso. Ele falou em 3 momentos, pelo menos. Em Gálatas ele disse: Cristo vive em mim. Em Colossenses ele falou: Cristo em vocês, a esperança da glória, não o resultado. E em Filipenses: para mim o viver é Cristo. Quem estava vivendo? Cristo. Quem nós víamos? Paulo. E ele exemplificou de novo isso em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu falo, você vê o Marcelo falando, mas é a voz de Cristo. É a palavra de Cristo, é o poder de Cristo. Se não for, ignora, porque é o Marcelo falando. Como embaixadores, nós fazemos apelos. É Ele que faz o apelo, porque se eu falar, ninguém escuta. Mas se Ele falar, muitos podem escutar. Como é que isso funciona na prática? Como é que eu posso deixar Cristo viver em mim na prática? Ele mostrou em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a chave aqui? Aprendam de mim. O que é para a gente aprender? O que é que você tem aprendido de Cristo? Doutrinas? Comportamentos? Porque ele tratou bem as mulheres, nós tratamos bem as mulheres, é isso. É isso que nós aprendemos com Jesus. Foi uma boa pessoa, então a gente tem que ser bom. O que você está aprendendo de Jesus? Eu faço essa pergunta quando eu faço visita, e eu fico quase sempre desapontado, porque as pessoas não aprendem de Jesus. Pergunto: o que é que Deus falou e mudou você essa semana? Silêncio. Silêncio. O que é que você aprende de Jesus?
É isso aqui, ó, que você vai aprender de Jesus. João 5,30. Por mim mesmo, nada posso fazer. João 8,26. Digo ao mundo aquilo que dele ouvi. De quem? Do Pai. João 8,38. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. 8,42. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Essa é a vida dele. É isso que é para a gente aprender, viver como Ele. Vou ler de novo. Por mim mesmo nada posso fazer. Digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. O que é que Jesus faz por Ele mesmo? Nada. Nada. Ele não se move. Ele viveu do Pai. Nunca tentou viver a vida cristã como nós fazemos. Eu preciso orar mais, que a coisa está preta, está difícil. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Quanto mais eu avanço, mais retaliação eu recebo. Que marmelada, que baboseira, que religiosidade. Jesus não ficou com medinho de demoninho, não. Ele não ia orar porque ele precisava ser fortalecido no Espírito, não. Ele viveu a vida do Pai, e ele tinha comunhão, se deleitava, abraçava, mergulhava, se jogava no Pai. É uma vida de comunhão, de intimidade, sem ficar orando horas, sem ficar estudando a Bíblia a manhã toda para poder ensinar à tarde pregando. É uma vida natural, não artificial. Ele não tinha a Bíblia em casa, nem em casa ele tinha. Ele não fazia parte de um grupo de oração. Ele só deixou o Pai viver por meio dele. Ele aprendeu a viver dos recursos do Pai, celestiais, não materiais. Recursos celestiais do Pai. Nós vemos, é o Pai vivendo como Jesus, porque ele e o Pai eram um. A vida do Filho era o Pai, e a vida dos filhos são o Filho. Aprenda a viver a vida do Filho e do Pai. Onde eles vivem? Você tem que saber, né? Onde? Sabe onde ele vive? Em nós. Eu vou na igreja. Eu quero entrar no ministério. Para quê? Para servir. Você serve só 1h30 por semana? O Pai que habita em você, quer viver em você, é só na hora do culto? Onde que é que Deus Pai vive? Em você. Não é na igreja, não é em casa, no quarto de oração, é em você, dentro de você, 24 horas. Isso é um milagre. Entendeu o que Jesus conquistou para nós? Uma vida vivida na vida de Deus o tempo todo. Depois do perdão dos pecados, como é que eu vivo a vida? Não vivendo, porque eu não posso, não sou capaz. Eu não posso produzir vida de Deus a partir da minha carne, porque não é possível gerar o incriado a partir da criatura. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quem é a vida? Jesus. Onde está a vida? Em mim. Quem eu sou? Um vaso. Um vaso vivo. Rejeite a tentação de ser algo que você não nasceu para ser. Você não nasceu para ser um homem e uma mulher de oração. Você não nasceu para ser um pregador de qualquer coisa que seja, para quem quer que seja. Você não nasceu para ser discípulo. Você nasceu para ser um vaso vivo. Um filho de Deus sendo habitado pelo Espírito, vivendo a vida de Deus. Só isso que Ele quer. Todo o resto se encaixa, tudo funciona, apesar do caos do mundo. Inclusive nós no meio do caos. O caos nunca vai funcionar.
mas você vai. Não seja artificial, não fica tentando, seja autêntico. Seja filho de Deus, vivendo a vida de Deus, autenticamente. Descanse em Cristo e deixa Ele viver em você pela fé. Considere-se morto como seu ponto de referência. Para de olhar para si mesmo e para o seu desempenho. Cristo em você é o seu ponto de referência novo e Ele lhe basta. Só Ele em você já basta. Para de se esforçar. Para. Ele não quer você cansado, Ele quer você para Ele. O que desperta a vida de Cristo em você não é o seu esforço, é a sua fé. A boa notícia? Jesus não morreu por nós somente. Ele não está conosco somente. Ele não está somente em nós. Ele não está somente nos ajudando. Ele está em nós, vivendo a sua vida como nós. Essa é a boa notícia. Uma fonte de vida eterna que flui de dentro de nós. A vida adequada, suficiente, que nunca se esgota, nunca se cansa, nunca é amarga, sempre resplandece, é sempre misericordiosa, sempre concede a segunda chance, sempre transmite o perdão de Deus ao próximo, sempre é amor. Está em você essa vida. Deixa fluir. Satanás faz como ele fez com Eva. Ele vai continuar tentando fazer. Ele quer fazer você se tornar. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você orar, você vai conseguir. Se você ler a Bíblia, vai dar certo. Se você colocar fé na Bíblia, você vai ser melhor do que você é. Se você obedecer, Deus vai te honrar. Se você der dízimo, você vai prosperar. É o que ele fez, ele continua fazendo e a gente está ouvindo. A gente entra na pegada de deveres e obrigações. E aí o foco da atenção volta para nós, porque a gente está praticando, a gente está se esforçando, a gente está tentando, a gente está lutando, a gente está renunciando, a gente está perseverando. Quando o nosso ponto de referência é Jesus Cristo que habita em nós, nossos deveres e obrigações cessam e se transformam em aquiete-se, acalme-se. Nosso olhar se volta para dentro, para o templo, onde Ele habita, onde está a vida. Você entra ali dentro, é ali que você ora, o seu quarto secreto, é ali que você vive, respira, medita, pensa, vive, pratica. No santo dos santos do seu coração, onde tudo simplesmente é, porque o eu sou está ali. Você é convidado só a permitir que isso aconteça e que Ele apareça, e que você possa orar desse jeito. Fecha o olho. Senhor, Seu Santo Espírito me mostra a verdade. Eu aceito pela fé. Assim como pela fé eu aceitei o sacrifício de Jesus por mim como o perdão dos meus pecados, e agora o aceito em mim como minha vida. Ensina-me e convence-me dessa verdade pelo Espírito Santo, para que eu não mais seja escravo da tentação de viver segundo a minha vontade. Em nome de Jesus. Amém? Ouça, veja de novo, vai meditando, vai aplicando isso na sua fé e não vai regredindo, tá bom?